Oi, pessoal! Bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre aquela máquina de guerra gigantesca, a Guarda Imperial. Sabe, a linha de frente humana lá no universo sombrio de Warhammer 40K. A gente tá falando de literalmente bilhões de soldados vindo de tudo quanto é canto, de mundos que a gente nem imagina. Então a ideia aqui é, com base nesses manuais, descrições que a gente tem, tentar sacar qual é a real dessa força, né? Qual a missão deles, no fim das contas. Exato. E eles têm aquele apelido, né? Martelo do Imperador, né? Isso já diz bastante, eu acho. Não é só força bruta. Tipo, como essa força é usada. Vamos dar uma olhada nessa diversidade maluca deles, os regimentos, o equipamento, como que eles seguram a barra do Império, né? É complexo. Certo, vamos lá então. O que define a Guarda Imperial, além desses números absurdos? Porque, tipo, não são os fuzileiros espaciais, né? Super soldados e tal. As fontes falam muito dos números, claro, e daquela fé quase cega no imperador, mas essa tática de atrito constante, nossa, qual o custo disso para o próprio império, sabe? Além das vidas, óbvio. Essa pergunta é chave. E parte da resposta está na organização, eu diria. Cada regimento vem de um planeta diferente. Aí você tem os Cadianos, super disciplinados, os Catachans, que são da selva total, os Vostroianos, mais tradicionais, tem a Legião de Aço de Armageddon, mecanizada, os Guerreiros do Gelo de Valhalla. É uma variedade imensa, né? Cada um com seu jeitão. E quem gerencia isso tudo é o tal do Departamento Monitorum, um negócio gigantesco de logística e recrutamento. É uma força e uma dor de cabeça ao mesmo tempo, essa diversidade toda, adaptação local versus controle central, né? E essa variedade aparece nas unidades também, né? A base é a infantaria, com o Lasgun, sempre ele. Isso sempre me deixou curiosa. Por que armar bilhões com uma arma que sozinha parece tão básica? Aí você tem os Ogrins, aqueles brutamontes, os Hatlings, snipers mais furtivos, e os veículos. Nossa, o Chimera para transporte, o tanque Lemon Res com todas aquelas versões tipo Demolisher e a artilharia Basilisk lá de longe. E não dá. Fácil de fazer aos montes, tipo trilhões, e simples de usar. A doutrina da guarda, veja bem, não pensa tanto na sobrevivência do soldado individual como os fuzileiros, por exemplo. O valor está na massa, na linha de fogo que não para. O Lasgun permite isso. Onde um soldado falha, a concentração de milhares deles, mais o apoio pesado dos tanques e da artilharia, compensa. É uma conta meio brutal, né? Reflete como o Império vê a vida humana comum. E essa conta brutal fica muito clara nas batalhas que a gente lê sobre. As guerras por armas de dom, por exemplo, aquela luta desesperada contra hordas de orcs, ali você vê a Legião de Aço em ação e figuras como o comissário Yarrick virando lenda. Aquela história dele perder o braço para um orc e colocar uma garra de combate no lugar. Uau! Diz muito da determinação, mas também da violência que eles enfrentam. E não são só orcs, né? As fontes mostram eles lutando contra o Caos, contra Tal, Eldar, tudo que aparece pela frente. Exatamente. Essas histórias heróicas, como a defesa da colmeia Hades pelo Yarrick, são marcantes. Mas são a exceção, né? A regra para o guarda comum é bem diferente. É uma vida de obediência, medo e muitas vezes uma morte anônima, terrível. As fontes descrevem como curta e brutal. Essa resiliência toda, essa disciplina mantida na marra pelos comissários e pela fé dos sacerdotes é o que segura o império. O sacrifício deles em incontáveis batalhas esquecidas é o preço da sobrevivência humana. É pesado. Então, juntando tudo isso, a Guarda Imperial é meio que o símbolo perfeito da escala e da dureza de Warhammer 40.000, né? Uma força absurdamente diversa, unida pelo dever, pela fé, por uma burocracia gigante e que paga um preço em sangue que a gente nem consegue imaginar direito, só para a humanidade aguentar mais um dia. Pois é. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, pensando em tudo que a gente viu aqui. Como que essa estrutura gigantesca funciona de verdade na prática? Com a galáxia sendo enorme, as culturas dos regimentos tão diferentes, a comunicação lenta, como que o Imperium consegue manter um comando minimamente coeso? Até que ponto essa necessidade de controle lá de terra, do monitorum, não bate de frente com a autonomia que um comandante precisa ter ali na hora para lidar com uma ameaça na frente dele?
Fica essa dúvida, né? Sobre a eficiência real dessa máquina toda e se o próprio tamanho dela não é um problema tão grande quanto os inimigos externos.